O trabalho de hoje, vamos fechar os nossos olhos, nos colocar confortavelmente nas cadeiras, vamos elevar os nossos pensamentos até a espiritualidade maior, até o nosso Mestre Jesus, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui, que aconteceu muitas coisas durante o nosso dia e muitas coisas acontecem para dificultar a nossa chegada até aqui. Mas nós estamos aqui. Graças a toda a espiritualidade maior que nos auxilia, nos acompanha, estamos aqui para nos instruirmos, para recebermos boas vibrações e assim doarmos também. Agradecemos a cada um que está presente hoje, encarnado e desencarnado. Pedimos para que recebamos uma semente do Evangelho de Jesus e essa semente possa brotar no nosso coração. E assim colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós estudarmos. Que assim seja. Então, pessoal, nós vamos retomar aqui o nosso estudo do Evangelho. Lembram da semana passada, a Mara falando para... Mara, o nome daquela palestrante maravilhosa que veio a semana passada? E nos falando da importância de nos instruirmos, né? De estudarmos. Então, uma das oportunidades de nós estudarmos virmos aqui na terça-feira para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e também na segunda-feira. Não menos importante ou até mais importante estudarmos o Livro dos Espíritos. Né? Segunda-feira, todo mundo aqui, gente, vamos puxar a orelha, São Manuel do povo que não vem estudar, puxa a orelha, vamos nos instruir. E hoje vamos retomar então o nosso estudo no capítulo 14. 14, né? Acertei? XIV, 14, né? Honra a teu pai e tua mãe. Olha só, eu decidi falar desse capítulo, né? Tá lá na minha escalinha, mas também decidi falar disso. Primeiro, que hoje é aniversário da minha mãe. Mãe, feliz aniversário, que Deus ilumine muito o seu dia e todos os que virão. E também que domingo que vem é o Dia das Mães. Nossa, olha que propício, que momento propício. A gente sabe que o Dia das Mães é uma criação comercial, né? Se for ver, no fundo é uma criação comercial para que a gente possa consumir, para a gente comprar um presentinho, né, e dar para nossas mães. Isso é legal também, né? Por mais que tenha esse fundo comercial, é também legal, porque é um momento que você pensa em retribuir a tudo que sua mãe fez por você, né? Ao fato dela ser a porta da vida que te trouxe para essa encarnação, para essa terra. Mas o mais importante está aqui, nesse conteúdo que a gente vai ver. Esse conteúdo é o presente mais importante, não só para as mães, para os pais, como para nós mesmos, né? E para toda a humanidade, para a evolução. Então, quando Jesus diz, né, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 19, e Lucas, no capítulo 18, versículo 20, e Mateus, no capítulo 19, versículo também 19. Sabes os mandamentos: não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e tua mãe. Olha lá, olha só, está lá
já de Moisés veio trazendo essa máxima, né, essa lei, essa norma de honrar o pai e mãe, né? Honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar, né? Em Decálogo e Êxodo 20, 12. Então vamos lá para ver qual que é a orientação e a interpretação segundo a doutrina dos espíritos em relação a essa máxima, né? O mandamento honra a teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Não somente amar, né? Aquele que dá essa ênfase ao honrar, né? Que é muito além do amor, né? O amor, ele é fácil quando você tem uma correspondência de bons sentimentos. E normalmente, né, em relação aos pais, se tem essa facilidade, normalmente. Deus quis mostrar, assim, que o amor é necessário juntar, ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais, e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Olha só, nesse trecho, a gente percebe que os espíritos chamam a atenção da gente em relação a todo o comportamento de caridade, de amor em exercício em relação aos nossos pais. Se a gente tem o dever de caridade para com o nosso próximo, até mesmo em relação ao nosso inimigo, que dirá em relação aos nossos pais, que foram aqueles que zelaram, que cuidaram, que devotaram a sua vida em relação a nós. Então vamos lá, vamos olhando para isso com bastante cautela, porque a gente vai ver ali na frente que tem algumas peculiaridades, que tem algumas coisas especiais que a gente precisa dar uma olhada, né? Mas, no geral, os pais, eles são aqueles que dão toda a vida, que dão a instrução, que dão a orientação o melhor possível. O melhor do que eles puderam. Normalmente é essa natureza que é até instintiva, né, que tem uma parte instintiva e que depois ela se estende até mais do que o instinto. O amor dos pais para com os filhos, ele é até além do instinto. Por quê? Porque tem uma natureza que a gente não consegue nem explicar, que brota de dentro quando os pais se devotam aos filhos, se devotam a cuidar da vida de outro ser. E isso não só em relação aos pais biológicos, aqueles que deram a vida biologicamente aos filhos, também em relação àqueles que adotaram, que cuidaram como se fossem os pais, que foram os cuidadores de uma criança, né? Desde do começo da vida, então foi dando a orientação, então vai criando um laço de amor, um laço de afeto,
que vai além do que a gente consegue explicar. É só sentido, é uma coisa de sentimento. E esse sentimento, ele é muito mais do que um amor que a gente consegue sentir em relação aos nossos pais quando a gente é filho. Então, quando Deus convida a gente a... Convida não, né? Determina, porque aqui está dizendo até assim, né? Deus pune sempre de maneira rigorosa toda a violação desse mandamento. Então, quando ele determina que a gente cuide dos nossos pais com devotamento, com respeito, com não só o respeito, com a estima, com a obediência, a condescendência, é para a gente realmente exercitar a honra em relação àqueles que nos deram a vida, aqueles que cuidaram de nós, que velaram por nós, cuidaram de tudo que a gente precisou até poder andar com as próprias pernas. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. Então, é corresponder a tudo que eles nos fizeram na infância. É, sobretudo, para com os pais, sem recurso, que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfariam a esse mandamento os que julgam fazer muito, ao lhes darem o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam? Então, olha essa provocação para a gente refletir. Será que estaria demonstrando verdadeiramente uma piedade filial aquele filho que, quando os pais precisam, numa velhice, quando o filho já está capaz de se prover, de prover a própria vida, ele tem abundância, será que ele dando somente uma fatiazinha para os pais não morrerem de fome, para eles sobreviverem, será que eles estariam correspondendo? Porque meu pai e minha mãe me deram somente o estrito para sobreviver, mas era o tudo que eles tinham. Normalmente é isso que acontece, os pais dão tudo e até mais do que podem para que os filhos possam ter o melhor caminho, a melhor vida. E não é só em relação ao tudo material, que seja a roupa, a habitação, o alimento, a instrução, também o carinho, o amor, o velar na hora da saúde abalada, também o conselho, o dar o colo, o ombro, quando o filho está sofrendo, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Relegando-os aos piores cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, e reservando para si mesmos os melhores aposentos, os mais confortáveis. E ainda bem quando tudo isso não é feito de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida com a carga dos serviços domésticos. É então justo que pais velhos e fracos tenham de servir os filhos jovens e fortes? A gente consegue ver bastante por aí, né, disso. Será que é justo? A mãe lhe teria cobrado o leite quando ainda estavam no berço? Teria, por acaso, contado as suas noites de vigília, quando eles ficavam doentes, os seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Não. Não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros do que receberam,
o pagamento de uma dívida sagrada. Essa somente é a piedade filial aceita por Deus. Então, aqui ele quer dizer que agradável aos olhos de Deus não é corresponder, dar na mesma moeda, é dar na mesma proporção. Não na mesma moeda, do mesmo valorzinho ali estrito, é no mesmo valor amplo. O que é o valor amplo? É o valor mais abrangente. É o que realmente os pais se sacrificaram para proporcionar ao filho uma vida mínimo digna. Né? Então, principalmente, ele diz que principalmente aos pais pobres deve-se mais a piedade filial. Mas, gente, vamos aqui fazer uma reflexão. Será que é somente em relação à pobreza material? Talvez a gente deva também pensar que um pouco de conhecimento a mais que a gente tem, um pouco de consciência a mais que a gente tem, também não é necessário que a gente dê aos nossos pais? Porque a gente fala aqui dos pais que velaram, que deram todo o carinho, que deram o cuidado, mas e aqueles pais que não deram tanto amor assim? Talvez até judiaram. E aqueles pais que, de repente, privaram até de alguns direitos que hoje a gente sabe que são básicos, como uma educação, uma instrução, né? Então, vamos pensar. Pode ser que os pais antes não tivessem a consciência que nós temos hoje. Nem sempre, né? Dos que estão aqui, vamos fazer uma pesquisa. De todos vocês que estão aqui, quem que nasceu em família espírita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contando comigo, né? 8. Não que o Espiritismo exima das nossas falhas. Não, nós continuamos na escada da evolução. Mas o Espiritismo, ele nos traz consciência, discernimento. Ele nos traz conhecimento. E normalmente os nossos pais eram ignorantes em relação a isso. A toda essa consciência que nós estamos estudando aqui, nós estamos aprendendo pouco a pouco aqui. De que existe uma vida antes ou várias oportunidades, e vão ter outras oportunidades, que existem várias outras ações que nós mesmos tivemos, não aqui só nessa vida, mas como em outras passagens aqui pelo nosso plano terreno, que nos trazem as consequências do que vivemos hoje. Né? Hoje nós sabemos que, de repente, os nossos pais, ou alguém que convive com a gente, que não nos aceita, não nos engole, até é rude, pode ser que lá atrás a gente tenha sido tão ou pior, tão rudemente ou ignorante quanto eles, ou até pior. Então, isso também eu acredito que entra aqui. Faz sentido? Faz sentido? Que entra também essa questão de darmos para os nossos pais aquilo que nós, até mais, né, do que nós podemos. Vamos continuando aqui. Alguém tem alguma coisa para colocar? Quem quiser comentar alguma coisa, aí que eu falo. Aí quem quiser falar alguma coisa pode levantar a mão, tá bom?
Infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para os que, os sustentaram na infância, os que, com a vida material, lhe deram também a vida moral, e que frequentemente se impuseram duras privações para lhes assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes desde a vida presente, mas de maneira certa noutra existência, em que terá de sofrer o que fez os outros sofrerem. Então, a lei de ação e reação, de vamos plantar uma sementinha e depois colher, não dá para fugir. Então, se a gente recebeu cuidado, se a gente recebeu dedicação de outra pessoa para que a gente esteja hoje aqui, seria muita ingratidão a gente não devolver, no mínimo, mais do que a gente recebeu. Certo? Certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas é a Deus que compete puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, pois que talvez eles mesmos fizeram por merecê-los assim. Foi o que eu acabei de dizer. Então, de repente, pode ser que os nossos pais não tenham sido tão bonzinhos, ou não tenham sido tão cuidadosos, ou então tenham sido até cruéis. Tem bastante. A maioria é muito amor. Mas as pessoas com problemas tanto mentais, quanto espirituais, quanto emocionais, também são pais. E de repente, os nossos pais podem ter esse problema. A gente vê até muitos que são cruelmente psicopatas, com realmente pessoas desequilibradas. Tem até isso, né? Existe. Eles também procriam, eles também são pais, né? Porém, não cumpre aos filhos se vingar. Primeiro, que existe uma lei de hierarquia. Existe uma hierarquia, por mais que a gente não aceite. Quando a gente é adolescente e jovem, é difícil. Até hoje me dá uma coçadinha aqui, sabe? De pirra, de não querer aceitar, né? O que a mãe impõe, ou o pai determina. Só que a gente tem que entender uma coisa. Eles eram primeiros, eles são os maiores, eles são os mais velhos. A gente veio depois, a gente é menor. A gente precisa, no mínimo, respeitar a decisão deles. Aí quando a gente vai ficando mais velho, vai independente e tal, eu que cuido da minha vida. Eu faço pela minha vida, eu sou autônomo, eu sou independente, eu faço pela minha vida o que eu bem entendo. Mesmo assim, ainda assim, eu devo essa honra. Por quê? Porque eles vieram primeiro, eles abriram o caminho, eles abriram a passagem da vida, eles abriram a porta da vida. Eles são os maiores. Eles são os que vieram primeiro. Mas isso não quer dizer que se meu pai ou a minha mãe é um psicopata ou uma pessoa que faz mal, me inflige o mal, eu precise ficar convivendo com aquele mal. Às vezes, a necessidade de um afastamento físico é imperioso, para que não aumente ainda mais o próprio karma dos meus pais. Ou então, para que eu não adoeça e enlouqueça também. Mas isso não quer dizer que, na velhice, quando eles precisarem, eu não tenha o dever de acolher e de cuidar, de dar o necessário e até mais.
Tá, se a gente tem que perdoar até os nossos inimigos estranhos, imagina só se a gente não, se não é importante que a gente perdoe os nossos inimigos que foram nossos pais. Então é importante a gente refletir sobre isso também, porque é muito fácil a gente corresponder quando a gente recebeu. A gente dar amor quando a gente recebeu amor. Mas às vezes a gente não recebeu amor. Às vezes a gente recebeu bastante lambada. Mas não aquela lambada, o tapa na bunda que é para corrigir quando a gente faz uma coisa errada. Às vezes a gente levou bastante pancada moral, bastante humilhação, palavras ferinas. Mas isso a gente entende dentro da doutrina espírita que existem relações anteriores. De repente nós mesmos escolhemos. Aliás, certamente nós mesmos escolhemos. Quem são os nossos pais hoje? Certamente. E se não foi escolhido, foi imposto de uma maneira muito necessária, porque as leis de Deus estão ali perfeitas. As leis de retorno e as novas oportunidades de reconciliação, de refazer aquilo que estava, bagunçado, a gente tem dentro da nossa casa. E nada melhor do que uma relação de pais e filhos para se reestruturar, de repente, um ódio lá do passado. Então, é importante que nós, como filhos, espíritas, conscientes, nos apoderemos desse poder de honrar os nossos pais. Por mais que eles tenham sido difíceis, mas são nossos pais. Então, quando precisarem, nós vamos cuidar. Bom, onde que eu parei? Se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgentes para as imperfeições alheias, não maldizer do próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais? Os filhos devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo. E lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos, mais condenável se torna para com os pais. Devem lembrar que aquilo que no primeiro caso seria apenas uma falta, pode tornar-se um crime no segundo, porque neste a falta de caridade junta-se à ingratidão. Justamente o que eu falei antes. Se Jesus traz a lei do amor, do perdão, de esquecer as faltas em relação aos estranhos, em relação aos pais, é muito, muito maior esse dever, essa caridade. É muito maior o nosso dever dessa caridade em relação aos pais. Por quê? Porque se em relação a um estranho a gente não ceder ao perdão, ao amor, ao esquecimento das faltas, em relação aos pais é ainda pior, porque além de ser esse tropeço, ele pode se tornar ser considerado um crime, porque além de tudo tem a falta de gratidão que se soma a tudo isso. Como está de tempo aí? Pode ir? Bora. Vamos para o próximo. Sim. Esse amor, né?
todo o amor que Jesus fala com o próximo, com os nossos pais, é ainda muito maior, né? Então, se a gente tem algum desconforto com os nossos pais, aí sim é que nós devemos orar, incluí-los na nossa prece. Aí sim que a gente precisa, às vezes é necessário o afastamento, de verdade. Às vezes é necessário o afastamento físico, uma distância, para que não chegue às vezes a extremos ainda piores. Mas enquanto não existe uma oportunidade de reconciliação nesta vida, a gente precisa ir fazendo uma mudança energética no nosso sentimento e rogando, fazendo preces para que os nossos pais eles sejam sim tomados pelo amor, que eles sejam sim, que eles cedam. E a gente precisa entender, meu pai me abandonou, ele nunca cuidou de mim, ele nunca olhou para mim, pelo contrário, ele só me desprezou e não sei o quê. Gente, é importante entender que que nós, seres humanos, nós somos múltiplos, né? Nós sabemos, nós somos múltiplos. É como se cada ser humano fosse um universo, tá? E tem um ser humano aqui, meu pai. Dentro desse ser humano aqui, chamado, vamos dizer que seja José, dentro desse José, existem várias pessoas, digamos. É como se fossem várias personalidades, vários bonequinhos lá dentro, personagens, sei lá. Vários papéis que esse ser humano ele desempenha. Né? Digamos que aqui ele seja um homem doente, uma pessoa irresponsável, mas ele também aqui é uma pessoa que sofre, que teve dores. Aqui também ele é um profissional ou não profissional. Aqui ele tem vícios, tal. Só que dentro de tudo isso existe, ele é meu pai. E esse fato de ser o meu pai é o que precisa ser honrado. Ele me deu a vida. E não foi à toa. Aqui dentro da casa espírita, quando a gente estuda o espiritismo, a gente sabe que a gente escolheu ser filho desse pai. E até todas as heranças genéticas que nós temos, que vieram dele, a gente escolheu. Nosso espírito atraiu todas essas características. Então, é esse que você tem que olhar. É isso que a gente tem que olhar como filho. A gente não tem que julgar e criticar as outras características. A gente tem que julgar o ser pai que ele é. O ser humano pai. Ou mãe, não importa. Né? Então, isso é importante. De repente, nem é o meu pai biológico ou a minha mãe biológica, mas foi a pessoa que cuidou de mim. Gente, ela tem aqueles monte de defeitos, ignorâncias, não sei o que, mas não é isso. Não é nisso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar pela característica, o fato dele ser aquele que cuidou de você. É isso que esse exercício de olhar a pessoa com múltiplas, é como se fosse um caderninho. Cada página é uma coisa. A gente só tem que abrir na página do é meu pai. A página do é minha mãe. É isso que a gente tem que focar como principal. As outras coisas são características, que cada um vai sofrer as consequências daquilo que é, daquilo que planta. Né? Deu para entender? Sim. Sugestão. Vamos para o próximo item aqui, o item 4. Deus disse: honrarás ao teu pai e à tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Mas por que promete como recompensa a vida terrena e não a celeste? Bem interessante essa pergunta, né? A explicação se encontra nessas palavras: que Deus vos dará.
suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe desfigura o sentido. Para compreendermos essas palavras, temos de nos reportar à situação e às ideias dos hebreus na época em que elas foram pronunciadas. Eles ainda não compreendiam a vida futura. Sua visão não se estendia além dos limites da vida física. Por isso, deviam ser mais fortemente tocados pelas coisas que viam do que pelas invisíveis. Eis o motivo por que Deus lhes fala numa linguagem ao seu alcance, e como as crianças, lhes apresenta como perspectiva aquilo que poderia satisfazê-los. Eles estavam então no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, alvo de suas aspirações. Nada mais desejavam e Deus lhes diz que viverão nela por longo tempo, o que significa que a possuirão por longo tempo se observarem os seus mandamentos. Aqui é interessante porque por que Deus fala, né, que vai dar vida longa? Quem tem vida longa, né, se você honrar seu pai e sua mãe, você terá vida longa. Quando esses mandamentos foram transmitidos às pessoas, né, através do profeta, eles eram numa época em que não se entendia de jeito nenhum. Ainda hoje, não é todo mundo que entende, que acredita que tem uma vida espiritual, né? Quanto mais reencarnações, né? Bom, mas não é todo mundo. Mas imagina naquela época onde os hebreus não entendiam essa questão de vida futura. Era uma coisa assim que nem era uma infância da humanidade, digamos. Então é como você fosse dizer para uma criança. Então foi determinado que teria vida longa se honrasse pai e mãe, porque era a forma de se convencer na época de que era importante, né? Porque precisava ser uma promessa, né? Porque para se entender uma necessidade de aplicação de uma lei moral, era importante na época ter uma contrapartida, ter uma vantagem, né, na infância da humanidade. Hoje a gente ainda tem que ver vantagem nas coisas para poder aplicar. Às vezes a gente está vendo a vantagem e as desvantagens não está aplicando, né? Está tendo aqui, estudando a consciência e não está aplicando. Então imagina numa época em que não se entendia essa questão de vida futura, de uma recompensa espiritual, uma recompensa moral. Mas ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Tendo chegado ao momento de lhes ser dado um alimento menos grosseiro, Jesus os inicia na vida espiritual ao dizer: meu reino não é deste mundo. É nele e não sobre a terra que recebereis a recompensa das vidas das vossas boas obras. Com essas palavras, a terra da promissão material se transforma numa pátria celeste. Da mesma maneira, quando lhes recorda a necessidade de observação do mandamento: honra a teu pai e tua mãe. Já não é mais terra que lhes promete, mas os céus. Então, depois veio Jesus, né, como numa nova era, que já foi uma revolução na época dele, vir com essas ideias, né, revolucionárias que o reino dele não era deste mundo, né, que as recompensas do espírito, né, as recompensas seriam outras, né? Então o meu reino não é dessa terra. Então aqui Jesus já vem explicando que não é aqui nessa terra, nessa vida material, que a gente vai receber as recompensas dos nossos atos. Muitas vezes sim, a maioria das vezes, se a gente vive numa conduta moral reta, né, correta, a gente tem muito mais tranquilidade do que não teria, do que se não tivesse essa conduta reta. Então,
Quanto mais, quando a gente for colher tudo aquilo que a gente plantou, na vida espiritual, quando passarmos para o plano espiritual, aí a gente vai, né, ver quantas moedinhas a gente ganhou no jogo. Plim, plim, fui pulando aqui os obstáculos e pega as moedinhas, né, fiz uma caridade, eba, ajudei, né, perdoei, eba, ganhei uma moedinha. A gente vai vivendo com uma leveza durante a vida material, quando a gente consegue entender o perdão, quando a gente consegue viver o amor, mas quando a gente for fazer a soma de tudo, né, for fechar o livro caixa lá do outro lado, a gente vai ver que valeu muito, muito a pena. Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo certo? Podemos encerrar? Muito obrigada, pessoal.